Neste vídeo iremos aprender como desenvolver uma calculadora básica no ambiente do Visual G. Olá pessoal, eu sou Eduardo Lobato, analista de sistemas e CEO da Citec, mais uma vez aqui com vocês no quinto vídeo do curso de lógica de programação oferecido aqui pela Citec. Mais uma vez, lembrando a todos vocês que todas as opiniões de vocês são muito bem-vindas, então deixem suas opiniões, suas sugestões aqui nos comentários do vídeo. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para estar sempre atualizados e estar sempre inteirados com o que a gente publicar aqui no canal do Citec. Muito obrigado por tudo, pessoal. Vamos lá, então. Hoje nós vamos trabalhar, então, com a calculadora básica. Vamos estar desenvolvendo uma calculadora simples aqui no ambiente do Visual G. E vamos estar vendo uma nova estrutura de decisão. A gente já viu a função C, que nós vamos estar trabalhando, então, no caso de função de estrutura de decisão, com a função escolha. Essa estrutura escolha, ela vai estar trabalhando caso a caso, para vários casos específicos, e o opcional dela, assim, o diferencial dela, é que ela tem um tratamento de erro. A gente vai verificar isso nesse código de hoje aqui, então, calculadora básica. Vamos colocar as variáveis. Eu vou colocar uma variável número 1, tá? E vou colocar ela como real, tá ok, gente? Para a gente poder trabalhar já direto com números fracionários, ou seja, números decimais que a gente pode colocar caso depois da vírgula, né? Vamos trabalhar o número 2 também. Também eu vou colocar ele como real. Vou colocar uma variável resultado. Ela vai ser também um resultado real. Variável operador, tá? E ela vai ser um caractere, ou seja, vai ser um texto, né? Com que a gente vai trabalhar. Aqui eu vou colocar o tipo de operador com que a gente vai trabalhar. Tudo bem, gente? Insira o primeiro valor. Vamos colocar aqui cada um dos valores, tá? Para a gente estar trabalhando. E isso daqui vai ser lido, então, pela variável número 1. Daí eu vou pedir tipo de operação. Ou seja, vamos colocar aqui entre parênteses aqui. Vamos colocar os operadores, mais, menos. Tá? Aí multiplicação. E aí divisão. Tudo bem, pessoal? Vou colocando isso dentro de aspa dupla, né? Que vai ficar como texto. Certo, gente? Daí vamos colocar aqui isso daqui e vou pedir para ler, então, o operador. Tudo bem, gente? Vamos ler aqui o operador. Tá? E vou estar colocando mais uma escrita aqui para inserir o segundo valor, né? A variável número 2. Tudo bem, gente? Daí nós vamos colocar, então, aqui para ser escolhido. Ou seja, eu vou colocar agora a estrutura de decisão. Tudo bem, gente? Essa é a estrutura de decisão escolha, é que vai permitir com que eu coloque uma estrutura de decisão com bem mais do que duas opções, de uma maneira mais sucinta, que não fique assim, algo que confunda as pessoas no momento, né, de estar trabalhando com aquele programa. Escolha operador. Tudo bem, gente? A variável operador, então, que vai estar recebendo as opções de trabalho aqui. Tudo bem, pessoal? Daí eu vou colocar aqui, ó, caso. Daí eu vou colocar isso dentro de aspa dupla, porque é texto, né? Se for uma soma, então, tá? Vamos colocar aqui, caso seja uma soma, vai ser número 1 mais número 2. Resultado, tá? Primeiro como texto, né? Aí eu concateno isso com a variável resultado em si. Certo, gente? Aqui a variável resultado, aqui tudo certo. As operações. Vamos colocar a subtração primeiro. Tá aqui, eu coloco só uma subtração. Aqui eu também vou colocar uma subtração simples aqui também. E aqui eu coloco uma multiplicação. Tá? Muda um pouquinho agora na divisão, porque a gente não pode dividir por zero, né? Então a gente coloca aqui caso, e daí dentro de aspa dupla eu coloco aqui a divisão. Aí eu posso colocar uma função C dentro de uma escolha, ou seja, uma estrutura de decisão dentro da outra. Relembrando a função C, então, se... Aí a gente coloca o número 2, né? A gente não pode dividir por zero, né? Se o número 2 for igual a zero, então, lembre-se que eu não utilizo nenhum tipo de cedilhas, nenhum tipo de acentuação que a gente utiliza normalmente em português.
Aí eu vou colocar aqui escreva, daí tá, ele sai da estrutura de decisão, ele sai do programa. Se não, daí o resultado, então, tá, atribuindo mais uma vez, vai ser, né, o número 1 dividido pelo número 2. Aí eu vou escrever o resultado, né? Resultado. Tudo bem, gente? Eu coloco primeiro em texto e depois o resultado da operação em si. Aqui eu termino a função C. E aqui está o diferencial que não existe na função C. Ou seja, a função C ela vai trabalhar aqui. Ó. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que colocar uma função C dentro de outra. E assim eu ia indo. Eu colocaria uma quarta, uma quinta, uma sexta. Eu vou acrescentando as funções. Já aqui, eu já trabalhei 4 casos aqui para a estrutura de escolha de uma maneira bem mais enxuta, bem mais leve. Sem falar que eu tenho a opção outro caso aqui na estrutura de decisão de escolha. O que significa isso? Significa o seguinte, eu vou colocar uma estrutura de decisão aqui, que é um tratamento de erro. Ou seja, se eu não colocar nenhuma das 4 operações que estão aqui disponíveis, eu vou dar uma mensagem de erro e pronto. Tá? Isso ao invés do programa ser interrompido brutalmente, né? Aí eu vou colocar aqui escreva, certo, gente? Fazendo isso, certo? Aqui eu coloco, então, fim escolha. Tudo bem, gente? Fim da escolha aqui no caso, certo? Já coloquei todas as estruturas possíveis aqui, já coloquei tudo. Aí eu coloco aqui no final do fim do algoritmo. Tudo bem, gente? Daí, fazendo isso, eu vou colocar o algoritmo para rodar. Daí eu coloco o primeiro valor aqui, vamos colocar aqui, coloco o número 5 aqui, por exemplo. Aí eu coloco o tipo de operação, posso colocar aqui uma soma, tá? E posso colocar aqui outro 5, que vai dar 10. Como é que a gente pode trabalhar com o tipo de escrita com que a gente estaria trabalhando? Ou seja, escreva vai colocar tudo na mesma linha. Se eu colocar escreva L, como eu coloquei a aula passada, ou seja, escreva linha, eu vou colocar tudo em linhas diferentes. Então, escreva L aqui para todas as opções que estão aqui, tá? Para não colocar uma coisa com a outra. Tudo bem, gente? Daí a gente pode simplesmente salvar esse código. Tudo bem, gente? Daí dando F9 aqui para a gente rodar. Aí o primeiro valor vou dar 5, a operação vou dar multiplicar. Vou colocar 5 vezes 5, que vai dar 25. Certo? Daí eu vou colocar aqui também, para a gente estar trabalhando, eu vou colocar mais uma vez um F9, eu vou colocar um 10 aqui. Vou dividir primeiro por 0, não se divide por 0. Fechando aqui, mais uma vez, vamos colocar 10 dividido por 2,5, que vai dar 4. Certo, pessoal? E se eu colocar algum tipo de operador que não está definido aqui, tipo, eu coloco 100, tá? Aí eu coloco, por exemplo, exclamação 10. Aí não é possível realizar a operação. Ou seja, eu já coloquei estrutura de erro para todo tipo de caractere que não for o relacionado aqui e a gente trabalha normalmente sem precisar interromper o programa. Tá ok, pessoal? Então até essa semana que vem a gente se vê. CTEC